Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num capítulo da Bíblia que é quase uma bomba relógio teológica. 1 Coríntios capítulo 15. É uma ótima definição. Imagina só a cena, né? O apóstolo Paulo fica sabendo de um boato bem perigoso vindo da igreja que ele mesmo fundou em Corinto. Aham. Alguns membros estão espalhando a ideia de que, não existe ressurreição dos mortos. E para Paulo, isso não é uma discordância qualquer. É um pavio aceso que ameaça implodir a fé cristã inteira. Exato. Para ele era a base de tudo. Isso. E as nossas fontes para essa análise hoje são as notas e os comentários de duas Bíblias de estudo, a Wallman e a Nova Almeida Atualizada. A nossa missão aqui é tentar entender não só o que Paulo disse, mas por que ele argumentou com tanta urgência, sabe? Com tanta paixão. E é um caso construído com uma lógica, nossa, impressionante. Ele não começa simplesmente falando vocês estão errados. Não mesmo. Ele primeiro mostra o abismo para onde essa ideia está levando todo mundo. Exato. Ele não joga a prova na mesa de cara. Ele faz uma demolição controlada do argumento dos outros. Ele pega essa ideia de não há ressurreição e leva ela até as últimas consequências. Qual é o primeiro dominó que ele derruba? O primeiro e o maior de todos é o próprio Cristo. Ali nos versículos 12 e 13, a lógica é brutal de tão simples. Se, como alguns de vocês estão dizendo, os mortos não ressuscitam, então a conclusão inevitável é que Cristo também não ressuscitou. Nossa! Ele amarra o destino de todos os crentes diretamente ao destino de Cristo. Não dá para ter um sem o outro, entende? Entendi. E a partir daí tudo começa a desmoronar, né? Tipo uma cascata. Se Cristo não ressuscitou, qual é a próxima consequência? Aí a pregação dos apóstolos vira inútil. É o que ele diz no versículo 14. E a fé dos próprios coríntios se torna vã. As notas que a gente tem aqui destacam que a palavra grega para vã significa vazia, sabe? Oca. Uma casca sem nada dentro. Isso. A fé vira uma promessa sem nenhuma substância. Uma casa de cartas. E ele não para por aí, né? Ele leva a coisa para um nível ainda mais pessoal. Se a pregação é uma mentira, então os pregadores, tipo ele mesmo, são o quê? Falsas testemunhas. Basicamente mentirosos. Ele diz no versículo 15 que eles estariam mentindo sobre Deus, afirmando que Deus fez algo, ressuscitar Cristo, que nessa hipótese ele não fez. É uma acusação gravíssima. Muito. Mas o golpe mais forte vem no versículo 17. Que é? E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Esse é o ponto crucial. A ressurreição, como as nossas fontes explicam, não é só um milagre espetacular. É a prova. A prova de que o sacrifício de Cristo na cruz foi aceito por Deus como pagamento pelos pecados. É o selo divino de aprovação. Sem a ressurreição, não existe prova do perdão. Uau! Quer dizer que, sem a ressurreição, a cruz é só a execução trágica de um bom homem, e não um ato de salvação. O pessoal de Corinto ainda estaria preso nos próprios erros, sem esperança nenhuma. Exatamente. Muda tudo. Nossa, e ele conclui essa linha de raciocínio bem sombria com uma frase devastadora no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo é só para os benefícios que a gente pode ter nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pô, faz sentido, porque estaríamos baseando a vida inteira, os sacrifícios, a esperança, numa grande mentira. Numa mentira. Ok, então o cenário do desastre está pintado, ele mostrou o abismo. Depois de demolir a ideia deles, como é que ele começa a reconstruir qual é a base que ele apresenta como inabalável? É aí que ele volta para o básico, porque ele ensinou desde o comecinho, nos primeiros versículos do capítulo, que ele agora traz como a solução, ele diz: eu vos lembro o evangelho que vos anunciei. Certo. E qual é o núcleo desse evangelho? Versículos 3 e 4. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E o interessante é que as notas de estudo sugerem que isso soa como um credo, né? Uma declaração de fé que já circulava antes mesmo de Paulo escrever. Exato, ele não está inventando algo novo, ele está transmitindo a tradição central da fé. Então ele não está só dando a opinião dele,
Ele está apontando para algo sólido, que ele recebeu. E para provar o ponto da ressurreição, ele não entra em filosofia. Ele traz testemunhas. É quase um processo de tribunal. Precisamente. A lista nos versículos 5 a 8 é a prova A dele. Ele não diz, muita gente viu. Ele é específico. Primeiro Cefas, que é Pedro, depois os 12 apóstolos. Ok. Depois, e esse número é impressionante, mais de 500 irmãos de uma só vez. E ele até adiciona que a maioria deles ainda estava viva quando ele escreveu. É como se dissesse, vão lá perguntar para eles. Isso é um desafio direto. Ele está dizendo, verifiquem as minhas fontes. Por 500 pessoas não têm uma alucinação em massa. Não é uma visão privada, é um evento público. Exato. E a lista continua. Tiago, depois todos os apóstolos, de novo. E por último, ele mesmo. E a forma como ele se inclui é muito reveladora. Como assim? Esse chama de um abortivo, ou nascido fora de tempo. As notas explicam que isso mostra a humildade dele. O encontro dele com o Cristo ressuscitado foi inesperado, foi violento até, e totalmente merecido, né? Dado o passado dele como perseguidor da igreja. Ele era a testemunha mais improvável. E talvez por isso, uma das mais convincentes. Certo, a fundação tá feita. A ressurreição é um fato histórico com centenas de testemunhas. Agora, com essa base sólida, ele começa a construir a nova realidade. No versículo 20, ele vira o jogo com uma afirmação categórica. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e o chama de primícias dos que dormem. Primícias é uma palavra que a gente não usa muito hoje. O que isso significava para o público dele? Era uma imagem muito poderosa que vinha direto do mundo da agricultura. As primícias eram os primeiros frutos, sabe? Ou os primeiros feixes de grãos da colheita. Eles eram oferecidos no templo não só como começo da colheita. Mas como a garantia de que o resto vinha. Exatamente, a garantia de que o resto da safra dava caminho. Agora faz todo sentido. Então não é só ele foi o primeiro. É mais como um trailer de um filme. O trailer não é o filme todo, mas é uma amostra real que prova que o filme existe e que ele vai ser lançado. A ressurreição de Cristo é o trailer da nossa. Essa é uma analogia perfeita. A ressurreição dele não é um evento isolado, é o começo e a garantia da ressurreição de todos os que creem. E ele aprofunda isso com outro contraste poderoso. Adão contra Cristo. Certo? Ele diz que, assim como a morte veio por um homem, Adão, a ressurreição vem por outro, Cristo. As nossas fontes comparam isso a ter 2 chefes de equipe para a humanidade. Isso é uma forma de reescrever toda a história humana. Adão, o primeiro chefe, tomou uma decisão que levou a equipe toda, a humanidade, à falência, que é o pecado e a morte. Cristo chega como um novo CEO que, pela sua morte e ressurreição, oferece uma aquisição total da empresa falida e coloca ela no azul. Entendi. A ressurreição não é só um evento futuro. É a prova de que essa aquisição foi bem sucedida e a dívida foi paga. Exatamente. Isso nos leva à grande questão prática que eu estaria fazendo se estivesse lá em Corinto. Ok, eu acredito, mas como? Como os mortos vão ressuscitar? E com que tipo de corpo? É uma pergunta muito concreta. E Paulo antecipa essa pergunta no versículo 35. Ele não foge dela. Mas em vez de dar uma descrição, digamos, científica, ele usa analogias da natureza para explicar a transformação. E a primeira é brilhante, a da semente. Ele diz que o que se semeia não ganha vida se não morrer primeiro. Isso. Uma semente precisa ser enterrada, morrer na sua forma atual, para se transformar em algo completamente diferente e muito mais glorioso, uma planta. O corpo que a gente semeia na morte não é o mesmo corpo que vai nascer na ressurreição. Sei. Existe uma continuidade, claro, a planta vem daquela semente, mas também existe uma transformação radical. Então não é como reanimar um cadáver ou encher um pneu furado. É mais como uma lagarta se tornando borboleta. É o mesmo ser, mas uma forma de existência totalmente nova. Essa é uma ótima imagem. E ele continua com uma série de contrastes para descrever essa transformação. Semeia-se em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder.
até chegar na distinção famosa do versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Ok, corpo espiritual. O meu cérebro vai direto para a imagem de um fantasma, algo etéreo, sabe? Sem corpo, é isso que ele quer dizer. Porque isso parece contradizer a ideia de uma ressurreição física. Essa é a armadilha em que muita gente cai, e as nossas fontes são muito claras sobre isso. A palavra grega aqui não tem a ver com o material do corpo, mas sim com o seu sistema operacional. Sistema operacional, isso. O nosso corpo atual, o corpo natural, funciona com o sistema da vida biológica, com as limitações, a decadência, a morte. O corpo espiritual é um corpo físico real, mas que roda com um novo sistema. O Espírito de Deus. É um upgrade total. Então ainda é um hardware físico, mas agora otimizado para a eternidade, perfeitamente adequado para o reino de Deus. É por isso que ele diz depois que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não sobre sermos fantasmas, mas que o nosso hardware atual não é compatível. Exatamente. A nossa constituição presente precisa passar por essa transformação radical para poder entrar na glória. O corpo ressuscitado não é menos físico. Ele é, mas real e permanente. O capítulo, então, vai chegando num clímax espetacular. Paulo diz que vai revelar um mistério. Parece até coisa de filme de suspense. O que é esse grande segredo que ele compartilha? O mistério revelado ali a partir do versículo 51 é que nem todos os crentes vão passar pela experiência da morte física. Ele diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ah, certo. Isso se refere à geração de crentes que estiver viva na segunda vinda de Cristo. Eles não vão morrer, mas vão passar pela mesma transformação que os mortos ressuscitados, só que instantaneamente. E ele descreve essa transformação de uma forma incrivelmente cinematográfica, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. É instantâneo. E é essa transformação que finalmente sela a vitória completa sobre a morte. Sim, e nesse ponto Paulo explode em poesia, citando os profetas do Antigo Testamento. É um dos momentos mais poderosos da literatura. Ele clama, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É pura poesia, um grito de vitória cósmico. Ele está provocando a morte, dançando no túmulo dela. E ele explica a mecânica por trás dessa vitória, o que é o aguilhão da morte. No versículo 56, ele explica a lógica. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A morte só tem poder sobre nós por causa do pecado. Então a vitória de Cristo sobre a morte é, na sua essência, a vitória sobre o pecado e a sua condenação. Uma vitória conquistada na cruz e validada pela ressurreição. E depois de toda essa teologia altíssima, dessa visão cósmica, ele termina de um jeito surpreendentemente prático. Depois de falar de trombetas e transformação, ele diz no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Depois de tudo isso, ele termina com, agora, vão trabalhar. Essa é a aplicação final, é o e então. Toda teologia, por mais gloriosa que seja, tem que pousar na vida real, sabe? A certeza da ressurreição dá propósito, dá significado e valor ao que a gente faz aqui agora. Sei. Porque a morte não é o fim, porque a vitória é certa, o nosso trabalho, as nossas lutas, o nosso serviço a Deus, nada disso é em vão. Não é um desperdício de tempo num mundo condenado. Está tudo construindo para a eternidade. A esperança no futuro dá um gás incrível para vivermos melhor hoje. Então o que a gente leva disso tudo? A gente percorreu o argumento de Paulo, desde a demolição da falsa crença lá em Corinto até a reconstrução de uma esperança baseada num evento histórico. Fica claro que, segundo essas fontes, a ressurreição não é uma doutrina secundária, um extra opcional para a gente se sentir melhor. De jeito nenhum. É a viga mestra. Se a gente tirar, todo o edifício da fé cristã, como Paulo entende, desmorona. Isso nos deixa com uma reflexão final, voltando àquela analogia da semente.
A semente e a planta são radicalmente diferentes na aparência, mas uma vem da outra, existe uma continuidade. Uhum. Se o nosso corpo ressuscitado vai ser tão gloriosamente diferente do nosso corpo terreno, mas ao mesmo tempo originado dele, isso levanta uma questão provocadora. O que isso sugere sobre o valor e o propósito da nossa existência física, das nossas ações, das nossas relações aqui e agora? A conclusão parece ser que o que fazemos nessa vida, nos nossos corpos, não é algo para ser descartado ou esquecido. É, na verdade, a semente do que está por vir. Não é o produto final, mas é a matéria-prima que Deus vai usar para a sua gloriosa transformação.